Seja bem-vindo ao Venda Mais Registro de Marca. É aqui onde eu ensino para você como eu faço para ganhar dinheiro nesse mercado enorme e lucrativo e como você, como procurador em processo de registro de marca, consegue faturar R$ 10.000 ou mais todos os meses. Meu nome é Paulo Rebelo, eu sou advogado e especializado em proteção de marcas. E hoje vamos falar sobre como ganhar dinheiro com o registro de marca. Mas afinal, qual é a diferença entre vender um processo judicial e um processo de registro de marca? Para você pensar nessa pergunta, provavelmente você seja advogado ou advogada. E por isso sabe que a OAB tem o estatuto, tem o regulamento, tem o código de ética que vedam vender alguma coisa. Isso porque é um serviço puramente intelectual. Então, você não pode fazer publicidade, propaganda, nada disso. Não estamos falando, portanto, num processo de vendas. Diferente do que acontece com o processo de registro de marca, que não te exige ser um advogado e pode, inclusive, ser uma empresa que atua nesse segmento. Sendo uma empresa, está permitido qualquer tipo de publicidade e propaganda, desde que não fira LGPD, não fira a ética, a moral, os bons costumes, é claro, mas você pode oferecer esse produto e, portanto, fazer uma venda dele, fazer uma venda desse serviço. Então, a grande diferença não é somente na forma de vender, mas sim na possibilidade de vender. Para que o processo judicial ele acontece, você não consegue vender ele, você não consegue fazer uma captação ativa ou outbound, como chama. No processo de registro de marca, você pode sim fazer isso, seja por redes sociais, seja anunciar na Meta, anunciar no Google, fazer publicidade de qualquer forma, inclusive outdoors, que advogado não pode fazer. Então a grande diferença não está na forma de vender, e sim na possibilidade, já que o advogado não pode vender o serviço dele. E quando foi então a primeira vez que eu vendi um processo de registro de marca? Para ser muito honesto, a primeira vez que eu vendi um processo de registro de marca, eu não vendi. Isso aconteceu porque eu era estagiário de um escritório de advocacia e a gente atendeu um cliente que tinha essa demanda, depois isso a gente procurou e fez. Então ali não houve um processo de vendas porque é um escritório tradicional de advocacia. Falando em Zenit Registro de Marcas, que é a empresa que eu sou proprietário hoje, ali sim a gente vende esse serviço. É o core do nosso negócio, o processo de registro de marca. E como foi a primeira vez que eu vendi? Eu vendi fazendo outbound, ou seja, prospecção ativa. Eu peguei uma lista de contatos que a gente tinha de empresas e comecei a mandar mensagem para eles, entendendo se eles sabiam que era processo de registro de marca, se eles sabiam a importância de registrarem suas marcas e como eu poderia auxiliá-los nisso. Então, assim que eu fiz a primeira venda num processo de registro de marca. Mas olha a separação das coisas. Como advogado, eu nunca fiz uma venda de registro de marca, porque eu não podia fazer venda. Era um serviço intelectual. Como procurador em processo de registro, separando então a figura do advogado, inserindo-se sim a figura de uma empresa que atua nesse segmento, eu consegui fazer a primeira venda nos primeiros dias. Eu sempre comento que a meta que a gente tinha para 5 meses de venda, eu bati no primeiro mês, porque eu não acreditava, não esperava que fosse tão fácil vender um serviço como esse. Acostumado com a advocacia, que tem dificuldade em conseguir clientes, eu imaginava que eu demoraria 5 meses para atingir um determinado faturamento, que eu atingi no primeiro mês, porque eu tinha a oportunidade de oferecer aquilo para pessoas que eu nem conhecia. Então, eu não estou falando de um grupo de amigos que eu falei o que eu fazia. Eu ofereci para pessoas que não me conheciam, para empresas que eu consegui contato em algum lugar. E foi ali que eu fiz a primeira venda de um processo de registro de marca. Tá, mas quanto tempo demorou para fazer a primeira venda com essa lista de contatos, já sendo uma empresa de registro de marca? Isso é muito curioso, já faz um tempo, faz uns 6 anos provavelmente, e as coisas no marketing digital não eram como é hoje. Então não tinha essa facilidade, já existiam os anúncios, mas não tinha essa facilidade de anunciar, não tinha tanta informação. Então foi prospecção ativa mesmo, foi uma lista que a gente foi entrando em contato. E como foi para fazer a primeira venda? Quanto tempo demorou? Demorou muito menos do que eu esperava. Como eu disse, bati a meta de 5 meses no primeiro mês porque eu achei que seria mais difícil. Mas, para minha surpresa, não foi. A primeira venda aconteceu nos primeiros dias, porque eu mandei mensagem para um conjunto de pessoas, a maioria ignorou, não respondeu. Isso é muito comum no processo de prospecção ativa. Por isso que me responderam e deram alguma atenção, eu voltei a fazer contato nos dias seguintes. Eu criei ali uma timeline de que hora e quando eu entraria com contato, eu criei os follow-ups, né, minha agenda de follow-ups com esses clientes. E nos primeiros dias eu já fiz não só a primeira, como as primeiras vendas. Eu lembro que num dia eu fiz uma venda e fiquei extremamente feliz, logo nos primeiros dias. Falei, nossa, acho que vai ser mais fácil do que eu esperava. E no dia seguinte, na manhã do dia seguinte, eu acordei e tinha mensagem de uma outra pessoa que eu entrei em contato, já fechando o segundo negócio. Então foi realmente mais fácil e muito mais rápido do que eu esperava.
E o que eu preciso saber para conseguir vender o processo de registro de marca? Olha, primeiro você precisa saber sobre o processo de registro de marca. Mais do que saber vender, é saber o que você está vendendo. Conhecer o processo. Isso porque todo cliente tem a sua particularidade, tem a sua dificuldade, tem a sua necessidade e tem as suas próprias dúvidas. Elas não são padrões. Claro que as objeções universais são muito semelhantes, mas cada cliente é um cliente. Então, se você conhece superficialmente, pode ser que surja alguma pergunta que você não saiba responder. E aí, eu não gosto de ter que inventar alguma coisa para o cliente. Eu prefiro dizer, olha, eu não sei, eu vou procurar informação e vou te responder. Só que quando você faz isso, você acaba embargando essa venda. O cliente perde um pouco da confiança. Então, o primeiro passo é conhecer sobre o processo de registro de marca. Conhece isso? Então, agora você vai definir como será feita a sua venda. Vai ser outbound, que é a prospecção ativa? Você vai anunciar e vai receber esse cliente? Como que você vai fazer isso? Vai fazer parcerias? São grupos de network? Define como você vai fazer. Porque cada uma dessas linhas precisa de um processo de vendas diferenciado. Então, se você vai fazer outbound, você tem que se conformar que você vai receber mais nãos, muito mais nãos, do que sims. Mas uma hora o sim chega. Então, você precisa entender quantas vezes você vai entrar em contato, qual é a forma que você vai fazer esse contato. Ah, não, eu vou anunciar no Google, na Meta, e vou receber os contatos, né, os leads, que a gente chama. Tá, você vai receber esse lead e ele não compra no primeiro contato, na maior parte das vezes. O que você vai fazer com ele depois? Vai descartar? Então, qual vai ser a trilha? Quais serão os follow-ups que você vai dar a esse cliente? Então, defina isso. Conheça o processo de registro a fundo, tá? Estuda bastante, é por isso que eu digo. Vai aproximadamente 60 dias estudando para uma pessoa ter a condição de se apresentar como um bom procurador em processo de registro de marca. Estudou 60 dias? Passe a vender com segurança, porque você será o especialista naquilo. Nenhuma dúvida do seu cliente será mais forte do que o conhecimento de um especialista nesse assunto. Então é muito mais fácil você conseguir vender processos de registro tendo conhecimento técnico além do conhecimento em vendas. E por que é importante saber vender para ganhar dinheiro com o processo de registro de marca? Olha, para ser bem sincero, é importante saber vender para tudo nessa vida. Eu não sei se você já reparou, mas a gente se vende o tempo inteiro. Seja para nossos amigos, seja para nossos pais, seja para nosso cônjuge, para nossos filhos. Sempre que a gente busca alguma coisa, a gente está vendendo. A gente quer conquistar alguma coisa, a gente está vendendo. O processo de conquista mesmo é um processo de vendas. Tanto que, se você reparar os filmes de romance e os processos de venda, os dois se unem em um ponto, que é o storytelling. É tudo um processo de vendas. Quando a gente fala em registro de marca, é importante saber vender para conseguir mais e melhores clientes, para conseguir se posicionar, para gerar valor antes de falar do preço. Isso porque algumas coisas parecem caras no primeiro momento quando você fala o preço logo de cara. Mas se você gera valor, se você conhece sobre vendas e mostra para esse seu potencial cliente o quanto aquilo tem de valor, ele vale mais em dinheiro também. Vou te dar um exemplo. Se eu te oferecer, pedir agora, você tem 100 mil reais para gastar com um curso de registro de marca? Possivelmente a resposta seja não. Mas se eu te oferecer um apartamento de 40 metros quadrados na Faria Lima, provavelmente você compra por 100 mil reais. Porque ele tem um valor, existe uma coisa que faz com que aquilo valha mais. Isso acontece com o processo de vendas. Se você vai vender um processo de marca falando, olha, registre sua marca por 1.000 reais, é 1.000 reais que ele vale e ainda vai ser caro. Se você mostra para o cliente como você vai ajudá-lo, o que aquilo vai potencializar no negócio dele, qual a segurança que aquilo vai lhe transferir, 2.000 reais parece muito barato. Então, conhecer sobre o processo de vendas é importante para que você venda mais e melhor. E porque investir tempo em aprender sobre vendas vai me ajudar a alavancar no processo de registro de marca. Isso porque você pode conseguir sim informações sem investir dinheiro e tempo, procurando superficialmente no Google, vídeos superficiais no YouTube, perfis que falam superficialmente sobre vendas no Instagram, mas isso não te trará profundidade. E quando você não tem profundidade, você tem dificuldade em aplicar aquilo no seu próprio negócio. Então, investir tempo te fará alavancar porque você terá profundidade no assunto, entenderá cada fundamento daquilo e saberá como aplicar aquilo para o seu negócio, para o seu perfil de cliente, para a sua persona. E quando você faz aquilo de forma personalizada, isso certamente alavanca as coisas, faz com que você venda mais. Eu sempre falo, não é vender mais, é vender mais e melhor. Então eu digo, vale a pena sim investir tempo e dinheiro. Vale a pena investir dinheiro para aprender sobre vendas? É claro que vale. Vale por quê? Procurando informações soltas para você conseguir se aprofundar naquele assunto,
Isso tomará muito tempo, você demorará talvez anos para conseguir uma boa profundidade e aplicar aquilo no seu negócio. Quando você tem alguém que já trilhou o caminho que você quer trilhar, vale a pena investir dinheiro nisso, porque ele já passou por todas as dificuldades que você passará se fizer isso sozinho. Então ele te traz tudo resolvido e o que você demoraria anos, às vezes você demora meses para conseguir alcançar o sucesso, alavancar as vendas em qualquer negócio, especialmente no processo de registro de marca. E sabe onde eu vejo que as pessoas mais erram no momento da venda do processo de registro de marca? E não saber vender. As pessoas sabem dar preços. Não são vendedores, não são consultores, são tiradores de pedido. Então chega ali, seja por prospecção ativa ou um lead que chega, perguntando sobre o processo de registro. A pessoa manda um texto pronto, falando, olha, o processo demora um ano e meio e custa R$ 1.500. Aí R$ 1.500 é caro pra caramba, porque não houve um processo de vendas. Houve um pedido retirado ali, a pessoa despachou um cupom fiscal, mas não teve o processo de vendas, porque vender é sobre pessoas. Não é só sobre soluções para pessoas. Então, o processo de vendas, ele deve envolver isso. Conhecer a pessoa, conhecer a marca da pessoa, no caso, o que ela precisa, se ela precisa, para oferecer a melhor solução. Então é aí que eu vejo as pessoas mais errando. Elas não procuram conhecimento e são meros tiradores de pedido. E quando vai tirar pedido, as coisas são realmente mais difíceis. Por quê? Sempre é caro. Não é à toa que você vê milhares de empresas ou centenas de empresas que vendem mais barato do que outras. No ramo de registro de marca acontece isso também. Tem empresas que vendem a R$ 500 o processo que eu vendo a 2.590. Eu vendo mais do que essas empresas. Por quê? Porque a gente não tira pedido. Quando o cliente chega na gente, a gente conversa com ele, entende, vê qual a necessidade dele e entrega a melhor solução. Então é aí que eu vejo as pessoas mais errando no processo de venda, do processo de registro de marca. E por onde eu devo começar no processo de registro de marca? Por onde eu devo começar para vender isso? Então a gente já sabe que você tem conhecimento, eu vou partir desse pressuposto. Você já tem conhecimento, a gente está falando de vendas. Por onde você deve começar? Definindo qual será seu público. Porque existem diversos tipos de público. Existe o público que é um serviço mais premium e pagar mais caro. Existe um público que é um serviço suficiente e pagar o suficiente. E existe o público que quer pagar pouco e quer um serviço aquém. Existe público para todo tipo de negócio. Então defina qual é o seu público. Eu defini, meu público é um serviço razoável, que é um padrão. Então ele não quer pagar R$ 10.000, mas ele não se importa de pagar 3.000, R$ 2.000. Então você vai definir esse público para saber como vai encontrar ele e o que ele busca. Porque essa pessoa não busca só texto, ele não busca só entregar aquilo ali, ele busca um pouco de informação. Explicar para ele qual é o passo a passo, explicar como vai acontecer, ele busca isso. Então, o primeiro passo é definir quem será seu público, para quem você quer vender. Sabe por que isso é importante? Porque quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Então, é melhor você vender para um público específico, ainda que você defina até um nicho. Eu conheço pessoas que fazem isso. Eles são especialistas em proteção de marcas para infoprodutores, por exemplo. É um público. É um público que existe e ele tem uma linguagem, ele busca uma coisa. Aí tem um outro que eu conheço que faz registro de marca para marketplace, para lojas que vendem marketplace. É um outro público com outro tempo que necessita de outras informações. Então, o primeiro passo é definir quem é seu público. Esse é por aí que você deve começar para pensar em venda de processo de registro de marca. E como melhorar o seu processo de vendas e registro de marca. Então, mais uma vez, eu vou falar de mim, como a gente fez para melhorar, e a gente faz sempre o processo de registro de marca aqui na Zente. Como que eu fiz para melhorar? Como que eu faço para melhorar? Entendendo primeiro que melhora é algo contínuo. Você deve estar sempre melhorando. Aquilo que não está melhorando está caindo, que as coisas devem inovar. Então, entender isso. Sempre eu tenho o que melhorar. Então, eu estou sempre melhorando. Pense dessa forma. E o que melhorou muito, que deu uma virada total no nosso processo de vendas, foi anotar as coisas. Anotar em que sentido? Olha, boa parte dos meus clientes tem essa objeção. Boa parte dos meus clientes tem essa dificuldade. Boa parte dos meus clientes acha justo pagar tanto. Boa parte dos clientes que eu fecho são desse segmento. Anotei isso, eu consigo moldar o meu processo de vendas. Sabe uma coisa que faz muita diferença e que toma muita energia das pessoas normalmente? Follow-ups, são os retornos. Às vezes a pessoa tem pouco contato e faz retornos infinitos para o cliente. Retorna para o cliente que seja semanalmente, mas o resto da vida. Isso a gente percebeu que é ruim por vários motivos. Primeiro, o cliente muitas vezes, na maior parte dos clientes, fica chateado, fica com raiva da situação e acaba criando um ranço à sua empresa.
ou um ranço de você como procurador. Então já é ruim por isso. Fora isso, existe uma linha. A maior parte dos clientes fecha em determinado X tempo. Então o cliente demora 20 dias para fechar. 90%, 80% vai precisar avaliar em cada negócio, né? Então 80% dos meus clientes fecham em 20 dias. 80-20. Eu vou dedicar 80% do meu esforço com esses clientes. O resto eu posso descartar os restos. Ou colocar numa lista que no momento de ócio eu vou contatá-los, mas eu não gasto tempo com ele. Então, como que você consegue melhorar o seu processo de vendas? Formatando ele, criando uma fórmula. Até porque, em algum momento, e não demora para isso acontecer, você vai ter pessoas te ajudando. Sejam colaboradores, sócios, parceiros. E é essencial que todos falem a mesma língua, que o cliente que chegue para ser atendido pelo João será atendido do mesmo jeito que foi atendido pelo José. É importante que aconteça isso. E você só consegue fazer isso tendo um processo anotado, algo escrito com as etapas do seu processo de vendas. Você sabe o que é funil de vendas? Se você sabe o que é funil de vendas, tente adaptar o seu processo dentro do funil. Não sabe? Com rápidas buscas no Google, no YouTube, você consegue entender isso e formatar o seu processo de registro de vendas. Isso certamente vai alavancar os negócios para vocês. Agora eu agradeço para você que assistiu esse vídeo até aqui e esse canal vai te ajudar a faturar R$ 10.000 ou mais todos os meses no mercado de registro de marca. Se você gostou desse conteúdo, dá o like, se inscreve no canal e me segue no Instagram, o @paulorebelo.pi. Até a próxima!